A Desirê também ficou doente, mas agora estamos voltando com força total. Estamos exatamente um pouco mais da metade do livro. Faltam ainda, ó, tirando de hoje, faltam ainda 2, 4, 6, 8, 10, 12 temas. Quer dizer, são 12 semanas, né? Mais ou menos 3 meses. Então, nós vamos terminar esse estudo, né? Terminar esse estudo, que vai ser realmente bem interessante. O que temos hoje, vocês viram aí, é sobre o reavivamento, né? E, naturalmente, o tema que se une ao reavivamento é a reforma. Então, são dois temas que andam juntos, o reavivamento e a reforma. Ora, o que é o reavivamento? O reavivamento, gente, é a restauração, a ressurreição da nossa vida espiritual. Então, nós temos uma vida espiritual que, de quando em quando, cai, de quando em quando levanta, né? Às vezes uns ficam caídos, mas o reavivamento é exatamente a restauração, né? O reviver, a ressurreição da nossa morte espiritual. Isso é baseado na graça, né? Nós sabemos que a graça, como eu repito o tempo todo, graça é a bondade, a misericórdia, o perdão, a compaixão que Deus tem por nós. Mas numa definição mais profunda, a graça é aquilo que Deus faz por nós, por intermédio do Espírito Santo, tá? Para que haja um aperfeiçoamento do nosso caráter por meio de um reavivamento e por meio de uma reforma. Então, a graça dessa segunda definição é aquilo que Deus age em nós, por intermédio do Espírito Santo, para nos reavivar espiritualmente e para que nós possamos ter uma reforma espiritual na nossa vida. Então, o reavivamento é um retorno às coisas de Deus. E a reforma é a mudança de hábitos. Por exemplo, eu fiz uma listinha aqui sobre o reavivamento, que é o retorno, é a restauração da nossa vida espiritual. Eu pus aqui, ó, não sei se eu consigo ler minha própria letra. É a volta à leitura e estudo da Bíblia, a volta ao jejum, a volta ao preparo para encontrarmos Jesus, a volta para o estudo da lição da escola sabatina, o ressurgimento de uma vida espiritual melhor, a volta ao convívio da igreja, a volta à devoção e à entrega completa ao Senhor, a volta à oração, a volta à pregação e a volta ao testemunho. Ou seja, o reavivamento, ele engloba diversas variáveis que nós teremos que retornar àquilo que éramos antes. E a reforma é a mudança de hábitos. Aquilo que nós fazemos, vai deixar, que nós fazemos que não é certo, principalmente no lado do campo da saúde, né? Então nós vamos abandonar e vamos tentar andar numa novidade de vida em termos de uma reforma em nós. Quando nós reformamos a nossa casa, nós vemos onde está com problemas as paredes, o encanamento, depois pintamos tudo. É isso que devemos fazer. É uma condição de um novo equilíbrio junto ao Senhor. Ela começa aqui, gente, com o apóstolo Paulo, né? Ela falando sobre o apóstolo Paulo. Lá em Atos 7, o apóstolo Paulo vai finalmente ter uma explosão daquilo que ele vinha falando desde o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No capítulo 1, ele fala que os judeus estão em pecado. No capítulo 2, ele diz, tanto de Romanos, né? Tanto judeus como gentios estão em pecado. No capítulo 3, vai dizer que ambos estão em pecado. No capítulo 4, ele vai apresentar a justificação pela fé. No capítulo 5, ele vai comparar Adão e Cristo. No capítulo 6, ele volta ao mesmo tempo. E no capítulo 7, ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, o próprio Paulo estava precisando de uma reforma, de um reavivamento. Aí ele explode no verso 24, dizendo assim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte?
Então, ele se acha um homem completamente vazio. O apóstolo Paulo, ele clama ao Senhor, ele é um homem miserável, ele precisa de um reavivamento, e Deus concede esse reavivamento a ele. Aqui diz assim, no primeiro para quem me libertará do corpo do sujeito a esta cruz? À medida que a cruz de Cristo se revelava, eles nada viam além dos pés do Salvador para expiar seus pecados. Por meio do sangue de Jesus, tiveram a remissão dos pecados. É aquilo que a gente fala sempre, né? O que nos livra do pecado, o que nos livra da iniquidade, é o sangue derramado de Cristo. Veja, gente, é o sangue derramado que nos livra, que nos perdoa, que nos livra do pecado, da iniquidade. E a morte de Cristo é que nos traz a graça e a salvação. É o que ela diz aqui logo no primeiro parágrafo. Depois, vindo aqui para Hebreus 9, 22, vai falar sobre a santificação. Ora, gente, o que é, na realidade, a santificação? A santificação é o processo através do qual é o processo, nós nos afastamos do mundo e nos aproximamos de Cristo. A partir do momento que nós nos afastamos do mundo e nos aproximamos de Cristo, o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado e vai ficando semelhante ao caráter de Cristo. Ou seja, é uma forma de reavivamento que Deus nos dá. À medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, estamos passando por um reavivamento. Estamos passando por uma reforma. E esse reavivamento, esta reforma que aperfeiçoa o nosso caráter, e assemelha o nosso caráter ao de Cristo, aí então nós estamos vivendo um verdadeiro reavivamento mediado por Cristo por intermédio do Espírito Santo. Ela dá exemplo aqui na página 196 do reavivamento falso e do reavivamento verdadeiro. O reavivamento falso é aquele que é promovido pelo inimigo de Cristo. Satanás, à medida que o tempo está passando, como lá diz em Apocalipse 12, 12, ele não tem tempo, ele está preocupado porque ele está sem tempo. Ele tem que fazer alguma coisa para destruir a espiritualidade do cristianismo. Então, ele lança o falso reavivamento. Ele vai colocar dúvidas em nós na leitura da Bíblia, ele vai colocar dúvida na pregação do Evangelho, ele vai colocar o nosso caráter, vai colocar nodo em nosso caráter, vai apresentar fatos que vão de encontro àquilo que Jesus quer em nossa vida. Então, esse é um falso reavivamento. Ele quer mostrar que nós podemos estar no cristianismo, desde que nós digamos que Cristo vai demorar muito tempo, vai passar muito tempo para isso. Tá? Falso reavivamento. Já o reavivamento verdadeiro é aquele que nós falamos aqui. O retorno ao estudo da Bíblia, o retorno à pregação do Evangelho, o retorno aos estudos bíblicos. Isso que estamos fazendo aqui é uma forma de reavivamento. É uma forma de nós estarmos restaurando a nossa vida espiritual. Programas especiais na igreja, uma forma de reavivamento para restaurar a nossa vida espiritual. Vemos aí os 10 dias de oração, 10 dias de oração, 10 horas de jejum, uma forma de reavivamento, para nós podermos ter força de vencermos o reavivamento falso de Satanás. Tá? Então, Cristo quer, de uma forma bem grandiosa, reavivar nossa espiritualidade. E Satanás procura fazer exatamente ao contrário. Por exemplo, aqui, na parte 196, do primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Entretanto, à luz da palavra de Deus, não é difícil reconhecer a natureza do movimento como esse. Onde quer que as pessoas negligenciem as instruções da Bíblia, afastando das mensagens claras, este é o programa de Satanás, este é o programa do inimigo de Deus. Ela fala aqui sobre 1 Pedro 5,8, que Satanás está querendo devorar, exterminar aqueles que estão querendo ainda se apegar a Cristo. E no outro versículo aqui de Apocalipse 12, 12, pouco tempo lhe resta. Ou seja, unindo essas duas variáveis, Satanás vai fazer
a partir desses últimos dias, coisas tremendas contra nós. A desavença, o pecado. Tivemos uma palestra maravilhosa lá no domingo pelo Eliomar, onde ele disse que uma das maiores armas de Satanás, em termos de reavivamento, é o pecado que nós praticamos e pedimos perdão. Praticamos e pedimos perdão. Praticamos e pedimos. Então, Eliomar frisou que nós devemos abandonar esse pecado que acariciamos. Não podemos viver pecando e pedindo. É o que o Paulo fala. Se nós estamos mortos para o pecado, nós vamos viver ainda no pecado? É um fato que nós pecamos, mas nós temos aí a grande fase da justificação pela fé que nos restaura a espiritualidade perante o Senhor. Vemos aqui a lei da liberdade, ainda na página 196. Tiago, em 1,25, vai dizer que o que vai nos julgar, o que está nos julgando hoje, lá no tema aqui, que é o julgamento, é a lei da liberdade, que são os 10 mandamentos do Senhor. Esta lei é a lei que Deus está usando, que é a sua lei, que é eterna. Ela foi instituída antes da fundação do mundo e irá, durante toda a eternidade, a lei de Deus, que é a lei da liberdade, pela qual nós estamos sendo julgados. Então, aqui, Tiago diz que a lei da liberdade é a lei que opera no julgamento do Senhor e que nos dá, quando em pecado, que nós vemos o nosso pecado na lei, ela nos mostra que devemos ir a Cristo para o reavivamento. Então, quando eu estou em pecado, eu olho para a lei mostra o meu pecado, eu vejo o meu pecado na lei, mas a lei não dá a mim o direito de salvação, a lei não consegue me salvar. Ela apenas me mostra que eu preciso de um Salvador, eu preciso ir a Cristo para que, uma vez isso feito, eu possa estar restaurando a minha vida espiritual através também da fase do reavivamento. Eu tenho aqui, a página 197, no terceiro parágrafo, a obra de conversão e santificação consiste em restaurar as pessoas a Deus, levando-as a obedecer aos princípios da sua lei. No princípio, as leis humanas estavam em perfeita harmonia com Deus, mas o pecado alienou as pessoas do seu Criador. Ou seja, a lei de Deus é que nos mostra que estamos errados e a necessidade de um Salvador. Nós precisamos sempre de um Salvador, nós precisamos sempre estar ao lado de Cristo. Como eu anotei aqui, sim, o sangue derramado de Cristo é que nos livra da iniquidade. E a lei mostra o pecado e nos conduz a Cristo. É interessante notar, ela frisa em alguns pontos aqui, que na época de Cristo, as pessoas achavam que a lei era nome. Os fariseus, os saduceus ensinavam que a lei era nome. Eles criaram apenas para o sábado mais de 600 diferentes subleis para guardar o sábado. Então, a lei para eles era como um tipo de salvamento, né? Mas a lei jamais salva alguém. Quem salva as pessoas é a morte de Cristo mediante a sua graça, mediante a salvação que ele tem por nós. Aqui temos agora o novo nascimento, na página 197. Ora, o que é o novo? O que é um novo nascimento? É os que, lá em João capítulo 3, Jesus teve um encontro com Nicodemos, e Jesus disse: você precisa, Nicodemos, nascer de novo da água, ou seja, do batismo, e do Espírito, que é da palavra do Senhor. Então, o batismo nos reaproxima de Deus e é uma base muito sólida para o reavivamento. O batismo está para nós, assim como a salvação está para aqueles que precisam voltar para o Senhor. O batismo é, na realidade, um fato que culmina com o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vamos ver mais aqui na frente um pouquinho. Nós temos lá o livro da vida, onde o nosso nome só estará escrito ali se
passamos pela experiência do batismo. Então, o batismo é para nós um reavivamento completo. Para Nicodemos, ele não compreendia o que era o batismo. E Jesus disse: você é um sábio em Israel, um doutor em Israel, você não sabe o que é um batismo, você não sabe o que é nascer de novo. Então, Cristo mostra para Nicodemos e mostra também a nós uma forma de reavivamento, uma forma de nós estarmos ligados ao Senhor, é através do santo batismo. Agora, o batismo, depois do batismo, nós pecamos, né? Depois do batismo, nós pecamos. Então, vem a Santa Ceia. Aliás, teremos dia 29 a Santa Ceia na sexta-feira que vem. Não sei se é essa outra. Nós teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia é a complementação do nosso batismo. A Santa Ceia é a restauração, um reavivamento que temos de 3 em 3 meses em nossa igreja para nos conectarmos novamente com Deus. A Santa Ceia nos traz perdão, nos traz graça, nos traz salvação, porque a Santa Ceia é uma ordenança, uma das coisas mais sagradas que Cristo deixou. Através da Santa Ceia, nós podemos ter um completo reavivamento. Esse reavivamento da Santa Ceia, juntamente com o batismo, vai cada vez mais nos elevando à santificação. Veja, Deus não nos santifica, Deus nos justifica. Quando nós nos batizamos, Deus declara ao universo que nós estamos justos, Ele nos declara justos. Mas a santificação, a santificação é um processo da vida inteira. Veja que lá em Hebreus 9, diz que sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Então, o que é na realidade a santificação? Vejam que a glória de Deus, olha o que eu vou dizer, que a glória de Deus é a manifestação de sua santificação em nós. A glória de Deus é a manifestação de sua santificação em nós. Isso significa que cada vez que eu dou glória a Deus, cada vez que eu louvo o Senhor, cada vez que eu oro, cada vez que eu estudo a minha Bíblia, cada vez que eu vou à igreja, cada vez que eu quero aprender mais de Cristo, a glória de Deus está sendo manifestada em mim através da santificação. É Deus que nos santifica. Agora, antes da santificação, nós precisamos do arrependimento. O arrependimento é fase, ela cita aqui ainda na parte 7, o arrependimento é parte fundamental para que nós tenhamos o início da santificação. Então, nós temos, gente, vários pontos aqui do batismo. Temos o reavivamento é compreendendo como o retorno à Bíblia, o retorno ao estudo, o retorno à igreja, o retorno ao jejum, o retorno aos dízimos e ofertas. Tudo isso nos eleva para o início da santificação. Porque quem coloca a santificação em nós, é o próprio Deus por obra. Assim como o arrependimento, Romanos 2, 4, diz que quem coloca o arrependimento em nós é o Espírito Santo. Porque de nós a gente não consegue se arrepender. Nós não conseguimos nos arrepender. Quem coloca o arrependimento em nós é obra do Espírito Santo. Romanos 5, 5 nos diz, gente, e quem coloca o amor em nossa mente, em nosso coração, é o Espírito Santo. Nós não temos amor nenhum. Nós não temos amor nenhum. Quem coloca o amor em nós é o Espírito Santo do Senhor. Então, a santificação é uma obra da vida inteira. Quando Jesus prometeu, ela vai nos falar aqui, quando Jesus nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, porque ele ia nos fazer reconhecer o pecado, né? Reconhecer o juízo. Então, essa obra do Espírito Santo, por exemplo, de nos convencer do pecado. O que é nos convencer? Qual é o trabalho do Espírito Santo em nos convencer do pecado? O trabalho do Espírito Santo
pecado é fazer com que nós compreendamos e aceitemos o princípio da justificação pela fé. Eu falo sempre disso, precisamos falar, até que possamos compreender isso. Então, a capacitação de podermos ser convencidos do pecado é reconhecer o pecado, é confessar o pecado e se arrepender do pecado. São 3 fases grandiosas na vida do cristão. Reconhecer o pecado, obra do Espírito Santo. Tá? Confessar o pecado, obra do Espírito Santo. Né? E abandonar o pecado, obra do Espírito Santo. Então, tem esses 3 passos que ele age em nós. Reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Então, isso é o que ele diz de reconhecer, de convencer. Ele nos convence do pecado, nos convence também da justiça de Deus. Está lá em João 16:8, nos convence da justiça. Ora, o que é a justiça de Deus? Já falamos novamente, e eu falo, repito, que eu sinto que eu devo falar. Ele nos convence da justiça de Deus. A justiça de Deus é a sua lei. A sua lei representa a natureza de Deus, o caráter de Deus. O seu amor, cujo principal é a graça, e a sua ira, ele vai derramar na sua terceira vida contra aqueles que rejeitaram o Senhor, contra aqueles que, infelizmente, não aceitaram o Evangelho. E ele nos convence ainda do juízo. Que juízo? Vamos estudar mais um pouquinho do julgamento no próximo tempo. Ele nos convence do juízo que está sendo elaborado agora. A partir do momento que Cristo entra no lugar santíssimo, quando Guilherme Billy achava que Cristo viria em 1844 da idade, ele saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo. Ele foi proceder um julgamento. Gente, nós estamos sendo julgados. E Pedro diz que nós começamos pela igreja. O julgamento começa pela igreja do Senhor. Então, esse julgamento está em processo. Então, o Espírito Santo que Deus deixou, ele nos convence do pecado, ou seja, para nós reconhecermos, confessar e abandonar, ele nos convence do pecado, da justiça de Deus, que é a sua lei, o seu amor e a sua ira, e nos convence, finalmente, do juízo de Deus, que é o julgamento que está sendo levado hoje em consideração lá no verso celestial. Agora aqui, ainda na página 198, somente pela fé. Ora, a nossa fé, segundo que ela relata aqui, ela está baseada em 2 grandes pilares. O primeiro pilar que a nossa fé está baseada é o derramamento do sangue de Cristo. Como Paulo diz lá em Romanos, Abraão creu. E isso lhe foi acreditado como justiça. Vejam bem, vamos compreender isso aqui. A fé, ela se dispõe em 2 grandes pilares. O primeiro, a fé, o sangue derramado. Segundo, a fé na morte de Cristo. Ora, nós não estávamos lá. Nós não vimos Cristo morrer. Nós não vimos o descobrimento do Brasil. Mas nós cremos nisso. É a fé que alicerça isso em nós. Então, a fé tem dois pilares. A fé, o sangue derramado de Cristo, que nos livra do pecado, e a fé em sua morte que nos dá salvação. Então, Paulo diz, Abraão creu. Abraão creu em quê, meu? Abraão creu nas promessas que Deus lhe fez. E como Abraão creu, ele demonstrou fé, e a fé lhe foi imputada, foi lhe colocada, foi creditada a ele, foi dada a ele como a justiça de Deus. Ou seja, Abraão, que foi pensado lá na família dele, que a família de Abraão era uma família pagã, nós já sabemos, Josué nos diz isso. A família de Abraão, a família pagã, Deus pensou Abraão, tirou Abraão naquele lugar para poder fazer de Abraão um grande homem, um grande pregador seu, um homem que seria a base da fé do cristianismo até a terceira vida de Cristo, depois até a eternidade. Então, Abraão creu. Se Abraão creu, ele aceitou ser
comandado, controlado por Deus, e teve fé. Ora, gente, Abraão saiu lá do meio da família dele, foi para uma terra que ele não sabia. Isso é uma demonstração de fé. Então, como Abraão creu, assim como nós cremos, como Abraão foi acreditado com a justiça de Deus, nós também somos acreditados com a justiça de Deus. E qual é o crédito da justiça de Deus que ele nos dá hoje? A sua lei, em primeiro lugar, é seu amor, cujo principal elemento do amor é a graça. Então, gente, tudo isso nos leva à santificação. Tudo que é o que eu tudo nos leva à santificação. Não há santificação sem fé. Não há santificação sem obediência. Vejam que Deus não nos santifica, ele nos declara justos. A santificação é o produto da nossa vivência em termos de reavivamento. A nossa santificação só vai ser demonstrada a mim e aos demais através do reavivamento que eu vivo. E o que é o reavivamento? É o retorno ao estudo da Bíblia, é o retorno à oração, é o retorno à igreja, é o retorno à santificação, é o retorno ao testemunho, retorno ao estudo bíblico. Então, tudo isso é parte de um reavivamento. Se eu vivo um reavivamento, eu estou pouco a pouco me santificando até quando finalmente eu estarei totalmente santificado para receber o Senhor Jesus. Aqui diz para que santificação autêntica, gente, na página 199. Agora, gostaria de ler aqui Romanos 12, que é o que ela usa aqui para o texto, para comentar ali. Romanos 12 nos diz o seguinte, gente, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo dizendo aos irmãos que viviam em Roma, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. O que Paulo, ela fala nisso aqui? O que Paulo quis dizer, gente, quando ele disse aos romanos e diretamente a nós, que Deus quer um sacrifício vivo de nós. Ora, o que é um sacrifício vivo? Gente, a nossa vida, o que nós vivemos é um sacrifício vivo. As dificuldades que temos, os problemas que temos, as provações que temos, aquilo que às vezes queremos alcançar e não conseguimos, isto é um sacrifício vivo. Nós vivemos um sacrifício vivo em relação ao Senhor. Deus permite provações em nossa vida. Deus permite problemas em nossa vida. Deus permite dificuldades para provar a nossa fé em sacrifício vivo. Nós precisamos ter em nossa vida um sacrifício vivo, porque através do sacrifício vivo é que nós nos aproximamos de Cristo com a santificação que Ele pouco e pouco nos oferece e a glória dele, que é a manifestação da sua santidade em nós. Então, Paulo diz que nós precisamos ter um sacrifício vivo. A nossa vida aqui é um sacrifício vivo. Mas ele diz mais, um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Ora, aquele que está em provação, aquele que está em problemas, aquele que está em dificuldades, ele vai ter um sacrifício santo, que é a dedicação, a devoção e a entrega ao Senhor. Gente, nós só nos entregamos inteiramente ao Senhor, não é na riqueza, não é na saúde, não é nas viagens, não é nos grandes empreendimentos da nossa vida, não é na nossa conta bancária, às vezes se importa. Nosso sacrifício santo é que nos leva, o nosso sacrifício vivo é que nos leva ao sacrifício santo. O sacrifício santo, que é resultante do sacrifício vivo, é a nossa devoção, a nossa dedicação e a nossa entrega sem reserva. E ele vai mais. O sacrifício vivo, o sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus. Ora, é uma sequência. Nós temos o sacrifício vivo, que são as nossas dificuldades, as nossas provações. Daí nós temos o sacrifício santo, que é a nossa dedicação, devoção e entrega ao Senhor, que resulta finalmente no sacrifício
agradável. Nós vamos nos voltar em reavivamento para Deus. Nós vamos nos entregar em reavivamento a Deus. E vamos apresentar a Ele um sacrifício agradável. Nós vamos orar, nós vamos dedicar a Deus, nós vamos dedicar ao estudo da palavra, nós vamos à igreja, nós vamos ter o público cristão, nós vamos pregar, nós vamos preservar a nossa fé. Isso é um sacrifício agradável ao Senhor. Mas ele só é demonstrado, esse terceiro sacrifício, em função do que vivemos no sacrifício vivo e no sacrifício santo. E, finalmente, Paulo diz que tudo isso é o sacrifício, é o culto racional. Gente, já falei isso aqui, vou repetir. Deus tem os seus atributos transcendentais, os quais ele não divide conosco. A imortalidade, a eternidade, a santidade, a onipotência, a onisciência, ele não divide isso conosco. Mas ele tem os atributos imanentes. Esses ele divide conosco. Então, Deus perdoa e nós perdoamos. Deus é misericordioso, nós também podemos ser. Deus faz tudo por nós, nós podemos ser tudo pelas pessoas, nós podemos ser tudo isso aí. Agora, existe uma coisa que Deus nos dá, que é um fenômeno na nossa vida. É a inteligência, o raciocínio, o pensamento e uma lógica para pensar. Deus é um ser lógico. Deus nos deu esse atributo dele, que é imanente, ele colocou em nós, nos deu o raciocínio, a inteligência, né? O pensamento. Então, nós podemos pensar, nós somos seres racionais. Então, o que Paulo diz aqui, o nosso culto racional, o culto da razão, que finalmente ele é obtido pelo sacrifício vivo, pelo sacrifício santo, pelo sacrifício agradável a Deus, resulta, finalmente, fecha com o racional. Aquilo que nós adoramos ao Senhor em nossa razão, aquilo que adoramos ao Senhor em nosso pensamento, adoramos ao Senhor em nosso raciocínio, adoramos ao Senhor em nossa vontade, e é um conjunto, isso que Paulo diz aqui, um conjunto de variáveis, que leva ao culto racional, seja o culto que nós devemos prestar ao Senhor. Isso que ela quis dizer aqui. Na página 199, eu anotei aqui, muito importante, no 2, 3, no quarto parágrafo, a segunda linha. Diz: o pecado conhecido silencia a voz dos testemunhos do Espírito e separa o coração de Deus. Embora João reflita tanto sobre o amor, ele não hesita em revelar o verdadeiro caráter daqueles que afirmam estar santificados enquanto vivem em transgressão da lei de Deus. Vamos tentar ver isso aqui. Ora, embora o pecado conhecido silencia a voz dos testemunhos, quando nós estamos com probleminha contra Deus, devemos nos livrar daqui. Porque Isaías 59 diz que os nossos pecados, o que faz, gente? Nos afastam de Deus. Nosso pecado nos afasta de Deus. E a partir do momento que nós eliminamos esse pecado através do reavivamento, da santificação, do batismo, da Santa Ceia, né? Do reconhecer o pecado, a justiça de Deus, do reconhecer do culto racional, do culto do sacrifício vivo, do sacrifício santo e agradável, todas essas variáveis vão nos ajudar a nos ver os nossos pecados. O pecado separa o ser humano de Deus. E Deus quer que nós nos arrependamos e vivamos uma vida completamente entregue a Deus. Nós vemos aqui, gente, ó, na página 200, temos aqui: acaso, do primeiro, segundo, terceiro parágrafo, acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo de 6, eles foi dado por Deus, vocês não são de si mesmos? Gente, quando nós andamos em todas essas variáveis que analisamos até aqui, então, isto aqui
nós vamos aplicar ao nosso corpo. Se temos um sacrifício vivo a ofertar ao Senhor, um sacrifício santo, um sacrifício agradável e um culto racional, o batismo e a santificação, nós finalmente aplicaremos tudo isso ao corpo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Veja, esse corpo que temos não é nosso. Deus pode, a qualquer momento, tirar o fôlego de vida. Nós não temos nenhuma autoridade sobre o nosso corpo. Embora devemos zelar por ele. Devemos ter no nosso espírito tudo aquilo que Deus receita para nós em termos de saúde. Nós temos problemas, às vezes, com algumas coisas que não devemos. Eu ainda tenho que me libertar da minha carnezinha aos domingos. Os velhos lutam muito comigo sobre isso. Mas nós temos que, pouco em pouco, ir lutando até alcançarmos o culto racional, a vitória, a completa vitória em Cristo. Né? Gente, feito, nós temos ainda aqui João 12, verso 1. Eu queria ler isso. João 12, olha que coisa interessante isso aqui. João 12, desculpa, João 1, verso 12. É muito interessante isso aqui. 12, acho que é um pouco diante. Porque ele vai definir quem são os filhos de Deus. Olha o que diz aqui, gente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, analise aqui a primeira frase desse verso. Mas a todos quantos o receberam, ora, quantos recebem Cristo? A quantos aceitam o sacrifício de Cristo? A quantos andam em reavivamento de vida? A quantos se batizam? A quantos andam num sacrifício vivo, um sacrifício racional, um sacrifício agradável, um sacrifício santo e num culto racional? Todos esses, a todos quanto aceitaram e receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente, todos nós somos filhos de Deus. Mas aqueles que aceitam Cristo, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que aceitam a salvação por meio de Cristo, esses é que são feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, os filhos de Deus genuínos, perfeitos, que estão se preparando para a segunda vinda, são aqueles que aceitam a Cristo. Os filhos do Senhor são aqueles que aceitam a Cristo. Porque nós vemos aí um mundo que não aceita Cristo. São filhos de Deus, mas se não aceitam, não estão incluídos no tema da salvação. Vamos então passar aqui para o julgamento, mais uns minutinhos e termino. Julgamento, que é o capítulo 28, esse assunto todo se refere ao julgamento que está sendo efetuado hoje nos céus. Gente, as igrejas evangélicas não aceitam quando nós dissemos que está havendo o julgamento no céu. Mas tanto Apocalipse 14, 6, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Tanto Daniel 7, 10, que diz, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Essas duas passagens provam que está havendo no céu um julgamento hoje. Nós devemos estar absolutamente, né, confiantes de que esse julgamento está existindo. Porque o meu nome pode passar agora lá, o seu nome também. O nome das pessoas também começa, segundo Pedro fala, começa pela casa de Deus. Ora, esse julgamento está sendo nos céus hoje para definir a condição das pessoas quando o nome dela passar a ter. Como já falamos aqui, nós temos 3 grandes livros do céu, na verdade são 4. Mas esses 3, o livro da vida,
livro da morte, também chamado livro da iniquidade, e o livro das memórias. Esses assuntos estão não só no livro, como também lá no Espírito de Profecia. O livro da vida, como já dissemos hoje aqui, é um livro onde se coloca, onde se escreve o nome do cristão quando ele se batiza. A partir daí, ele terá o seu nome também escrito no livro das memórias, que é o livro onde o anjo escreve todas as ações, todas as boas coisas que fazemos, toda a obra de reavivamento, ou seja, a santificação, a Santa Ceia, o batismo, o reavivamento, tudo isso está escrito no livro das memórias. Tudo aquilo de bom que fazemos em relação a Deus está escrito, e as pessoas está escrito no livro das memórias. Todos os nossos revivamentos, todas as nossas dificuldades que vencemos, todas as nossas vitórias contra o pecado estão escritas lá no livro das memórias. Por outro lado, nos livros da iniquidade, como ela narra aqui, estão escritos todos os nossos pecados. Então, o julgamento é justamente para ver em que ponto eu estou. Se eu estou sendo julgado agora, e se no livro das iniquidades os pecados estão lá anotados sem ter havido arrependimento e sem ter havido confissão, então eles estão lá. E se no livro das memórias eu tenho poucas ações em relação a Deus, como ler o Espiritismo, como ler a Bíblia, estudar livros, estar presente aqui, estar na igreja, os irmãos estão ligados a Cristo no culto, no sacrifício vivo, no sacrifício santo, no sacrifício agradável nacional. Então, isso está lá no livro das memórias. Todavia, se eu não confesso o meu pecado e nós devemos chamar o nome do Senhor, me perdoa, hoje eu fui arrogante com a pessoa. Hoje eu tive ciúme, hoje eu tive alguma coisa, eu quero confessar. E se arrepender, porque o problema maior, gente, não é o confessar. Confessar, Deus aceita. O problema maior é o arrependimento genuíno, que está ligado ao sacrifício de Cristo na cruz, à sua morte. Arrependimento está ligado ao sacrifício de Cristo. Não há arrependimento se nós estamos longe de Cristo. Não há arrependimento sincero, leal. É uma coisa. E outra coisa ainda pior é o abandono do pecado. Nós sempre queremos praticar aquele pecado, acariciamos. Temos que abandonar. Eu tenho que abandonar. Vocês têm que abandonar os seus. Os pastores têm que abandonar os pecados. Todos nós temos que abandonar pecados não confessados, não se arrependidos, porque eles estão lá no céu. Ele não é tirado de lá, ele é arriscado, ele é esquecido por Deus quando há um arrependimento profundo, uma tristeza pelo mal praticado e a confissão do pecado. Senão ele continua ali. E se o nosso nome for passado agora, e esse pecado não confessado na vida estiver lá, ele vai nos prejudicar e possivelmente, naquele momento, nós não estaremos aptos para a salvação. Mas aí vem, porque o tempo de graça ainda está em vigor. O tempo de graça vai terminar depois do decreto dominical. Então, durante esse tempo, eu posso, hoje, não ter a salvação. Hoje eu posso estar sem o direito de salvação por causa dos meus pecados em relação ao livro das memórias. Mas hoje, se eu me arrepender, se eu confessar, se eu abandonar, então todos aqueles pecados são simbolicamente lançados no mar. Vocês podem perguntar, mas já eles não saem do Deus? Eles não saem do livro. Eles permanecem lá. Eu tinha essa dúvida e fui lá falar com os meus amigos lá no Anderson, lá na James White Library. Eu fui falar com eles dizendo que os pecados continuam lá, eles não saem, eles são esquecidos totalmente pelo Senhor e lançados no mar. Mas eles não podem. Mas por que não saem se estão perdoados? Porque quando formos aos céus, depois que Cristo nos levar para os céus,
Então, esses pecados precisam estar lá, porque vai haver muita dúvida. Vai haver dúvida, eu posso questionar de um pastor que era um de Deus, que era um homem maravilhoso, era um homem santificado, mas não está no céu. Então, eu posso dizer, mas por que ele não está? Então, os pecados têm que estar lá para poderem ser mostrados, para que todos reconheçam a justiça de Deus. Então, esse pecado só sai do livro das iniquidades, tá? Quando eu me arrependo completamente. Ele permanece lá, mas ele está totalmente esquecido. Então, nós temos hoje ainda tempo de graça. Esse tempo de graça é o tempo que Deus nos tem dado para o arrependimento, para a confissão e para o abandono. Tá? E nós conseguimos. Nós conseguimos. Agora, eu já disse várias vezes, e vou repetir, se porventura nós nós não deixamos de pecar, nós somos humanos. E Cristo reconhece isso. O grande problema é não me entregar completamente ao pecado, começar a tentar abandonar. Se eu estou tentando seguir a Cristo, se eu estou tentando, né, estudar a Bíblia, se eu estou tentando não pecar, se eu resisto, às vezes eu caio. Se eu estou tentando me preparar para o encontro com Cristo, se eu estou tentando fazer o que é correto perante as pessoas, perante a família, perante Deus e perante Cristo, se eu aceito a Cristo como Salvador pessoal, se eu aceito a sua palavra, então o que vai faltar em mim para eu ser levado para os céus, Cristo me abraça e completa aquilo que falta em mim, minha gente. Filipenses 1,6 diz aquilo que faltar, então Cristo vem, me abraça e completa aquilo que falta. Desde que eu esteja tentando abandonar, esteja tentando lutar, que eu esteja demonstrando ao Senhor que eu estou tentando fazer estar do seu lado. Estou tentando vencer as lutas do sacrifício vivo. Estou tentando vencer o sacrifício santo. Estou tentando andar nos caminhos do culto racional. Então, Cristo completa aquilo que falta em mim. O que ela diz aqui, João, é a repreensão. A repreensão que Cristo faz. Todas as vezes que nós resistimos à tentação, Cristo repreende a Satanás. Outra coisa que tem aqui na página 35, a purificação. Para atingir essa purificação, que é um processo da expiação. E o que é a expiação? A expiação é a reconciliação que Cristo faz entre o homem e Deus. É a expiação, é a purificação do coração, a purificação da mente. Gente, a nossa mente precisa alcançar um grau de purificação. E só iremos alcançar esse grau de purificação se estivermos lutando contra o mal. Outro diz aqui é a intercessão na página 206. A intercessão Cristo faz por nós, minha gente. Existe a intercessão de Cristo, que ele é, segundo Timóteo 2,5, a intercessão que Cristo faz pelos pecados que nós cometemos, apesar de resistirmos, Cristo ainda intercede por nós, junto ao trono de Deus. E existe a intercessão do Espírito Santo, a intercessão de Cristo é para que Deus perdoe os nossos pecados. Ele é o único intercessor, ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele nos defende das acusações do nosso irmão. Mas o Espírito Santo também faz a sua parte em termos de intercessão. Romanos 8,26 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com grande força junto ao Pai. O Espírito Santo intercede por nós para que Deus ouça e atenda a nossa oração. Então, há dois grandes blocos aqui de intercessão. A intercessão de Cristo junto ao Pai para os nossos pecados e a intercessão do Espírito Santo. Ele intercede de forma grandiosa para que Deus ouça e atenda às nossas orações segundo a sua santa e boa vontade.
Às vezes nós oramos, precisamos muito de alguma coisa, mas é no tempo de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. 1000 anos para nós é igual 1 ano para Deus. Meu filho está doente já há 2 anos, tá? 2 anos e meio. Mas quanto tempo isso é para Deus? Se 1000 anos para mim é igual 1 ano para Deus, 2 anos na nossa vida tende a zero. É aquela questão de limite em matemática, tende a zero. É tão pequenininho o tempo para Deus que ele, às vezes, nós pensamos, mas Deus está demorando tanto a responder minha oração. Mas eu estou pensando em tempo de termos humanos, em termos de tempos humanos. 1000 anos para um dia, 1000 anos para mim é como um dia para Deus. Então, às vezes, a pessoa pede 30 anos, mas o que é 30 anos não, humanos para Deus? Tende a zero, é 0,000, pouquíssimo tempo no tempo de Deus. É por isso que, às vezes, a gente acha que Deus está demorando, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Devemos compreender isso. Então, gente, finalmente, nós temos a última parágrafo de Jesus, a redenção. Então, todos esses fatores que vimos, né, o batismo, a santificação, o sacrifício vivo, o sacrifício santo, o sacrifício agradável, o culto racional, a redenção, a santificação, tudo isso vai culminar com a redenção, quando Cristo vier. A redenção que vai ser a obra de Cristo vem para nos alçar, para nos levar aos céus e passarmos 1000 anos. Que Deus nos abençoe para que possamos compreender essas verdades, nos age em nossa mente e daí estaremos mais bem preparados para isso. Agora abrimos aí para as perguntas, para os comentários, para as ideias. Fala, Paulão. Pode falar, Paulo. Só estamos vendo seu cabelo. Viu? Ah, não, agora entrou a imagem total. Fala, Paulão. Eu não sei se eu posso contribuir com alguma coisa aí, depois que você falou tão bem aí. Você sempre contribui, faz qualquer comentário aqui é para contribuir. Por isso que eu falo que eu sou apaixonado pela lição da escola sabatina, rapaz. É verdade. Especialmente a que vem agora, a partir de abril. Né? Se nós observarmos mesmo a quem estudou a lição de hoje, vai culminar justamente de tudo que você falou aí. Eu fiquei alegre porque eu aprendi essa semana que eu posso ser santo nessa esfera de pecado. Amém. Literalmente. O assunto dela, né? Literalmente. Porque o inimigo ele bota na cabeça da gente que isso é uma doutrina satânica, que o homem não pode ser santo. Porque santo naquela auréola, a santa é separado. Não, mas na lição dessa semana mostra que nós podemos ser santo literalmente. Amém, amém. A lição dessa semana fala, e o Salmos 15 fala justamente desses atributos divinos que você falou aí, que é concedido ao homem. A irmã White, ela fala muito claro, quando o pecador arrependido e contrito, não é só arrependido, é arrependido e contrito, pede perdão, Cristo pega ele e leva diretamente ao Pai, que esse pecador seja inocentado diante de ti. E automaticamente Deus perdoa esse pecador. E aí entra os atributos divinos, através do Espírito Santo, que é a justiça e tal, tudo que você falou aí, né? Que entra no homem na esfera de pecado que ele vive. Amém. E torna ele santo diante de Deus. Então, a nossa caminhada cristã é que vai dizer se nós estamos sendo santos ou não. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais atributo ele imputa em nós. E nós passamos a viver cada vez mais a santificação em tudo que você falou aí, né? Em relação à fé, à santidade e tal. Então, esses atributos, se nós analisarmos do Éden até agora, Deus foi quem sempre procurou o homem. É verdade. Né? Foi na Torre de Babel, nós vamos até lá para ver o que é que eles estão fazendo.
No jardim, ele ia em busca do homem, conversar com o homem. E hoje ele vem em busca do homem. Amém. Do mesmo jeito. Né? Basta só que nós retribuamos, né, as nossas atitudes, nossas ações em busca dele. Então, essa santidade, essa santificação é o resultado da nossa aceitação pelo seu sacrifício. Exatamente. Então, nós podemos sim. Essa semana eu fiquei até alegre. Eu saí até derrubando ali, perturbando com o Neide aqui, que eu tinha conseguido entender uma coisa que durante muito tempo o inimigo Bloqueia, né? floresceu. Né? Não, porque nós temos santo é separado, não. Nós podemos, na nossa esfera, agora vê bem, na nossa esfera de pecado, de pecador, nós podemos sim ser santos diante de Deus. Amém. Que coisa boa, Paulo. Enquanto mais nós orarmos, procurarmos, nos aproximarmos dele, mais santos nós seremos. Essa é a nossa caminhada de santificação até a volta de Cristo. Espero Amém. ter contribuído com alguma coisa aí. Muito bom mesmo. Alguém mais quer dar uma contribuição? Ivan Patrício? Grande Ivan. Mas é isso, gente, né? O Paulo deu uma contribuição enorme aí, confirmando aquilo que falamos. A santificação é obra de todos os dias, da vida toda. Cada vez que nós vamos galgando um degrau de espiritualidade, vamos nos aperfeiçoando na santificação. Lembrando que a santificação é o aperfeiçoamento do caráter. A gente vai, cada dia, nosso caráter vai se assemelhando ao de Cristo. Mesmo às vezes, como o Paulo falou, mesmo às vezes sendo pecadores. Nós podemos ter uma dose enorme de santificação, mesmo sendo pecadores, uma vez que nós não demos lugar ao pecado, rechaçar o pecado, termos vitória sobre o pecado, resistir ao diabo, ele fugirá de nós, diz lá o apóstolo, resistir ao diabo. E se nós estamos resistindo, gente, o ato de nós resistirmos ao pecado é um valor enorme para Deus. Quando vem a tentação e a gente sai vitorioso, isso é uma grandeza enorme para os conceitos divinos sobre nós, porque a gente está sempre andando no caminho da justiça. O que é isso aí, Ramon? O que é isso que você pôs aí? Liga o microfone, tá sem microfone. Acho que é o livro Grande Conflito. Tá sem microfone ainda, Raimundo. Liga o microfone, cara. Não estamos ouvindo. Ele está falando alguma coisa que não sabe o que é. Não tá ligando. Liga o microfone, Raimundão. Mas era o livro, né, Raimundo? É o Grande Conflito, né? Mostra aí outra vez o livro. Vamos ver. Falando isso, não entendi. É o Grande Conflito, é isso mesmo. Você tem que ligar o microfone, que a gente não está ouvindo nada que você está falando. A gente não está ouvindo o que a gente está dizendo. Não tá conseguindo, não. Não vai, né? Ele não está conseguindo ligar, né? Deve ser isso. Muito bom, irmãos. Então, passamos esses dois assuntos importantes. Na próxima semana, nós iremos estudar aqui sobre iremos ver o mal e o inimigo. Dois assuntos também importantes, né? Então, DC, queremos agradecer a você aí, né? O seu comando aí na sonoplastia. Daqui a pouco vou colocar você na sonoplastia da igreja, viu? Né? Então, gente, uma boa noite a vocês, né? Deus seja honrado. Vamos orar agora para que o Senhor nos ilumine cada vez mais. Né? Você ora conosco, Desi? Ora, sim.
Paizinho do céu, que benção, Senhor, hoje a gente ter podido voltar no grupo de estudo, Senhor, fazer a tua vontade, que é estudar, preparar, Senhor, para a vinda, né, para a volta de Jesus. Obrigada, Senhor, pela presença de todos que estão aqui hoje, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide, que dê uma boa noite de sono, restauradora, Senhor, que nossa semana seja abençoada. Cuide de cada um de nós, Senhor, cada um com as suas dificuldades nesse processo de santificação que é tão difícil, Senhor, mas que o Senhor acompanha sempre junto de nós, que a gente possa ter força, Senhor, força cada dia para buscar o céu, Senhor. Amém. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fez um printzinho, Desirê? Fiz. Depois eu coloco Tá. lá. Tá bom. Uma boa noite a todos. Né? Deus seja louvado por tudo que estudamos aqui. Uma boa noite. Amém. Boa noite, gente. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida.